O homem que mordeu o cão. Só para ti, Vasco, mudei o título. Obrigado. Título deste episódio: Guilherme II da Normandia não efetuou conquista sentado num balde em direção às flores, mas só porque ainda não havia carros no século XI. O outro era melhor. O outro era melhor. Este cansou-me muito. Bom, e agora, história de arte. A sério, o nível disto é surpreendentemente alto no arranque desta edição. Atenção a isto. Pedro, será que podes pegar no teu pincel musical? Estou. Quem fala? Isto é história de arte. Será que podes pegar no teu pincel musical e pincelar um pouco de Mussorgsky na tela que é esta edição? Obrigado. Caríssimos colegas, porventura sabeis o que é a tapeçaria de Bayeux? De Bayeux? Bayeux? Sim. Não? Não, doutor, diga. Trata-se de um tapete gigantesco feito no século XI, onde está retratada a conquista de Inglaterra por Guilherme II da Normandia. É provavelmente o tapete mais épico do mundo, só ultrapassado em epicidade pelo meu tapete da cave, quando as minhas cadelas não conseguem conter-se e esperar que amanhã chegue para eu lhes abrir a porta da rua. Epicidade. Não, é isso. Deve ser isso. Epicidade. Mas enfim, a tapeçaria de Bayeux é um feito artístico e histórico tremendo. São cenas e cenas de batalha e dos preparativos para ela, detalhadamente transformados em tapeçaria. Num tapete? Num tapete. Um tapete que mostra como era a vida naquela altura, com incrível clareza. A tapeçaria é património da Unesco, já esteve na Catedral de Bayeux e agora está no respeitável Musée de la Tapisserie de Bayeux, na Normandia. Está. E tem sido estudada por muitos historiadores. Mas o mais recente estudo, divulgado ontem, separa-se definitivamente de qualquer outro. Partiu de um historiador inglês, George Garnett. A tapeçaria já foi analisada e reanalisada por muitos historiadores antes dele, pelo que a sensação que me dá é que já não havia muito mais para analisar, e isso justifica o teor do estudo de George. E este é o momento em que o nível que estávamos a atingir nesta rubrica e que quase a estava a tornar digna do canal Arte vem por aí abaixo. Então estávamos aí tão bem. O historiador George Garnett, da respeitável Universidade de Oxford, foi notícia ontem ao revelar ao mundo, e o mundo incrivelmente ainda não tinha reparado nisto, ao revelar ao mundo que na tapeçaria de Bayeux vê-se um total de 93 pilinhas. Ele morre a rir. Bem, eu acho isto incrível. Obrigado por teres mudado de música, Pedro. Nós já nem precisamos de falar lemamente. Ele sabia exatamente o que estava na altura. Assim foi dita a palavra. O senhor dedicou parte da sua vida a contar pilinhas? Sim, Vasco, e agora o estudo da tapeçaria de Bayeux está completo. E ele ainda é mais detalhado. Ele explica que dos 93 pénis visíveis na épica tapeçaria, 88 pertencem a cavalos, 5 a homens. 88,5 ganham os cavalos. Os cavalos ganham neste campeonato de mais que uma maneira. Eu estive a analisar a tapeçaria, eu próprio, e creio que uma das razões por É um onde está o Wally diferente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É muito giro jogar a isso. Porque há vários Wallys. Há vários. E uma das razões pela qual ninguém ainda tinha feito este estudo é porque muito estudioso poderá ter confundido o órgão genital dos cavalos com uma perna. Incrível como ninguém questionou, porque aliás têm os cavalos 5 pernas na tapeçaria de Bayeux. Portanto, aplausos para George Garnett. Eu só consigo imaginá-lo plantado em frente à tapeçaria. Vamos lá começar outra vez. Vai, que eu perdi-me. 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, foi refrescante falar de história de arte nesta rubrica. Claro que sim. Mesmo que no fim de tudo isto tenha sido uma notícia sobre pénis, mas se é para falar desse tema, que seja no âmbito da história de arte. As imagens que passaram na minha cabeça. Pois, agora vai consultar a tapeçaria de Bayeux. Está a dar-te um incrível prazer dizer isto, não dá? Tá, só tenho pena que não haja mais histórias passadas em Bayeux. O prémio, bravo, muitos parabéns, da manhã vai para alguém que à sua maneira também levou a cabo arte. Isto é quase uma instalação artística o que fez o condutor de um Peugeot 206 em Kings Lynn, na Inglaterra. A polícia, olhando de fora, percebeu que havia algo estranho com o condutor e com o carro e decidiu mandar o homem parar. Bom, para começar, o carro não tinha para-choques dianteiro e também não tinha faróis. Só por si já é incrível, mas nada preparou os polícias de Norfolk para o que estava a acontecer dentro do carro.
Para além de não ter por fora para-choques e faróis, por dentro o carro não tinha volante nem assento. O carro estava descarnado por dentro e o homem estava a conduzir sentado em cima de um balde virado ao contrário. Ele levou até Espera aí, casa. De alumínio. Não tinha volante? Não. Então como é que o homem virava o carro? Estava a usar 2 alicates. O quê? Sim. Ele era sim, uma sim. gaiva. A polícia de Norfolk deu a notícia no Twitter e escreveu: este condutor vai ser punido por várias infrações, tantas que nem vale a pena estar agora aqui a escrevê-las. Pá, espetacular. Obrigado ao André Cardoso por esta história. Houve uma outra história envolvendo relações peculiares com carros, vinda da mesma região da Inglaterra, Norfolk. Esta foi enviada para o meu Facebook pelo José Silva. Obrigado, José. Isto é fascinante. Passou-se no fim de semana. Estava a decorrer no mercado de Norfolk o Burnham Market, um encantador festival de arranjos florais. E os ingleses são ótimos nisso. Eu sei do que falo porque isto pode surpreender-vos, mas eu ouço sempre que posso o programa de jardinagem da BBC Radio 4. Já não vos surpreende. Nada que eu faça vos surpreende, acho eu. Mas porquê que ouves um programa sobre jardinagem? Repara, eu às vezes digo que não tenho tempo para coisas, não é? E não tenho, mas de repente dou por mim a ouvir o programa de jardinagem da BBC. Não tens tempo para algumas coisas. Mas gostas do programa em si ou depois aplicas aquilo que ouves no Eu teu tenho um pequeno jardim? jardim, nunca apliquei. Eu tenho um pequeno jardim, mas não é suficientemente grande para que justifique eu ouvir o programa da Não, o BBC. problema é que eu agora também vou ouvir. Mas pronto, eles são ótimos nisto e de certeza que o Festival de Arranjos Florais do mercado de Burnham estava uma coisa linda. E digo bem, estava, porque a dada altura os pobres visitantes não tiveram outro remédio que não saltar pelo ar em todas as direções, salvando as suas vidas, já que um carro entrou por ali dentro, desfazendo os incríveis arranjos florais e acabando no palco do evento. Ninguém se magoou. De lá de dentro saiu, obviamente meia apardalada, mas sem quaisquer ferimentos, uma querida senhora de 80 anos, chamada Marilyn Fontaine, que é designer de joias. Os organizadores do Festival Floral descobriram mais tarde uma das coisas mais inquietantes de sempre. A senhora tinha colada no tablier do carro uma folhinha de papel pautado, escrita à mão na folha, numa letra muito clara. Podia ler-se o seguinte: 1. Chave na ignição. 2. Pé no travão. 3. Ligar o motor. 4. Colocar a manete das mudanças em D. 5. Retirar o pé do travão. A senhora mais tarde acabou por dizer: vejam lá o que me havia de acontecer. Em vez de pôr o pé no travão, pus no acelerador. É lá coisas. É lá coisas. E pronto, lá foram os arranjos florais para o rei que os parta. Está certo. Vidas. Falámos de história da arte, hein? O cão. Não é todos os dias. Falámos da tapeçaria de Bahia. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Estudos Bíblicos. Afinal, Eva não veio da costela. É lá, prendeste-me a atenção. Atenção à história bombástica na última edição da revista Biblical Archaeology Review. Quem não compra esta publicação, eu nunca falho. Eu saio sempre do quiosque com a Biblical Archaeology Review debaixo do braço. É com essa e com a telenovelas. Nunca falha. Bom, o que é que se passa? Já não Passa-se compras a Ana Mais Atrevida? Não, porque penso que deixou de haver. Penso que deixou de haver. Ganha O que se juízo. passa? Passa-se que no último número dessa revista, a Biblical Archaeology Review, não a telenovelas, no último número, um estudioso da Bíblia, um professor da Universidade Judaico-Americana de Maryland, na América, que é um senhor chamado Zioni Zevit, que é um nome que parece um som invertido, mas é de facto o nome deste reputado professor. Ele diz que a história de Adão e Eva não se passou exatamente como julgamos. O artigo dele, que parece estar bem fundamentado, diz que aquela ideia de que Deus fez Eva a partir da costela de Adão está errada. Foi um erro de tradução. Realmente o Google Translate fez falta durante milhares de anos. É É porque o incrível. Google Translate nunca falha. É uma coisa. Nunca falha, Foi um nunca erro de falha. tradução? Foi um erro de tradução. Diz o professor que que é mais a Bíblia? a palavra hebraica tzela, ao contrário do que se julgava até aqui, ele diz que não significa costela. Para este estudioso, tzela significa o báculo. E pergunto a vocês: como assim o báculo? Como assim o O báculo? que vem a ser o báculo? O que vai ser o báculo? O báculo, meus amigos, é o chamado osso do pénis. O que este professor está a dizer num artigo publicado no último número da Biblical Archaeology Review é que Eva, a primeira mulher, foi extraída não da costela, mas do pénis de Adão. Mais precisamente do báculo. Osso que está presente no órgão da maioria dos mamíferos, mas que o homem não tem. E não tem porquê? Porque, de acordo com este professor, foi extraído ao homem para que dele se fizesse a mulher. Eu devo dizer o seguinte: eu de facto sempre achei estranha a história da costela. Nós tínhamos uma mulher. Eu sempre achei estranha a história da costela. Parece tão aleatório.
não é? Porquê a costela? Super aleatório. Não é que o osso do pénis torna a coisa menos estranha, mas torna-a pelo menos mais irónica. Eu imagino Adão a dizer a Deus: inventa-me uma companheira, estou sozinho. E Deus a dizer: eu invento, mas vou ter de tirar de uma parte do teu corpo. E Adão diz: raios, tem mesmo que ser, porque não simplesmente de mais um bocado de barro. E Deus responde: porque o barro acabou. E Adão diz: é bom, tu és todo poderoso, podes meter aqui toneladas de barro com um estalar de dedos se quisesse, também estás a ser chato. E Deus diz: não, sou eu que mando e eu é que decido, e se queres uma mulher vai ter de sair de uma parte do corpo, porque isto não é só pedir, isto não é os discos pedidos. Deus terá preferido a frase: Claro, sim, isto não é os discos pedidos. Ao que Adão pergunta: mas vais tirar a mulher de onde? E Deus aponta para entre as pernas de Adão e Adão diz: nem penses. E Deus diz: é pegar ou largar, queres uma parceira, vai-te sair da parte que mais estimas do teu corpo. E Adão diz resignado: ok, siga. E plim, aí está a mulher. E diz o estudioso, o professor, até me cuspi, o professor Sionizevich, neste artigo da Biblical Archaeology Review, ele diz que isto explica porque é que o homem, ao contrário de outros mamíferos, não tem o báculo, porque lhe foi retirado para criar a mulher. É uma história melhor. É uma história melhor. Porque a costela não tem qualquer espetacularidade, não é? Vou criar a mulher a partir da tua costela. E Adão diz: pode ser, acho que não vai fazer assim grande falta. Deus disse: isto não é os discos pedidos. Disse. Porque se fosse, Adão dizia a Deus: arranja lá uma parceira, e Deus responderia: está bem, qual é a frase? Claro. Exatamente. Se me arranjasse uma parceira, tinha uma vida à maneira. Faz decorrer Paulilons, faz decorrer que a mamã usa, a mamã e as outras senhoras. E também lojas Famarlix. Bom, agora com este estudo, o que se passa é que este estudo é muito mais cruel para com o nosso orgulho masculino, mas convenhamos que é muito mais espetacular. O problema é que depois de tantos séculos com a história da costela, mesmo que esta teoria deste professor esteja correta, a trabalheira que dá a mudar a ideia, uma ideia tão enraizada, não me parece que isto vá colar. Seja como for, ainda bem que estamos a falar disto na semana em que a Wanda está de férias, porque ela ia massacrar-nos com esta história. Mas também foi aquilo que Adão disse: não me parece que isto vá colar. É verdade. Pronto, estamos a manter isto entre nós. Ninguém mais está a ouvir. Somos só nós aqui. E pronto. Se quiseres lembrar um separador que nós temos, que é estou a dizer: só eu e você. Permitam-me só acrescentar uma coisa sobre o mítico duelo de nerfs que aconteceu ontem entre a minha pessoa e a Ana. Perdeste. Está bem, perdi. Levaste um tiro no Houve rabo. algo que eu não contei na primeira edição do Cão. Nos minutos antes do duelo, nós fomos deixar o nosso filho, Pedro, na casa da minha mãe, que fica mesmo ao pé da quinta onde levámos a cabo a batalha. E ainda em casa da minha mãe nós fizemos um pequeno direto pelo Facebook, só para mostrar as armas e para preparar as pessoas para o que ia acontecer. E nesse momento aconteceu uma daquelas coisas que só passado um bocado de acontecerem é que lhes vemos a dimensão cómica. E o que se passou foi isto: nós estávamos todos entusiasmados a preparar a transmissão vídeo e o Pedro não parava de falar e de interromper. Então demos por nós, pessoas na casa dos 40 e tais anos, pais, não é? Demos por nós a dizer ao nosso filho: Pedro, agora não, agora o papai e a mamãe têm de preparar a batalha das nerfs. As crianças nunca percebem quando os adultos estão a tratar de assuntos sérios, não é? Pois é. Sempre a interromper. Não entendo. Não, agora a sério, este miúdo vai ser escriturário, não é? Este miúdo vai ter uma profissão qualquer séria. Ai. Imagina a cara dele olhar para vocês. O grande ato de rebeldia dele vai ser: pai, mãe, quero trabalhar no notariado. E nós só teremos que o apoiar. Quem o pode censurar? Não que haja qualquer problema em trabalhar no notariado. Não há, estou só a fazer por contraste. Claro. Até estou a falar melhor do notariado, que é uma visão séria, por oposição a esta palhaçada infame que é a minha vida. Estamos aqui a ter conversas privadas que agora têm que ser interrompidas por uma rubrica. Já estamos aqui com conversas delicadas e tu? Hoje não fazíamos nenhuma rubrica, deixávamos o microfone sempre ligado. O que é que acham? Título deste Se calhar é episódio: melhor não. Histórias da vida do campo. uma bonita história de amor e swing. Então. Vamos falar de uma senhora inglesa de 63 anos, Marie Calvert. Ela tem um ar querido, esta senhora. Ela deu recentemente uma entrevista ao jornal The Guardian, onde conta a volta que a sua vida deu quando ela fez 28 anos. Até aos 28 anos, esta senhora dormira apenas com um homem, o marido, Barry, com quem ainda é casada hoje. Barry
Era maroto e lia certas e determinadas revistas na privacidade, até que um dia ele esquece de uma dessas revistas na mesa da cozinha. Esta história é absurda, mas é real. Quem é que escolhe a mesa da cozinha para ler publicações deste calibre? Vou ler aqui a Gina enquanto tomo o meu café com leite e as torradas. Com efeito. A revista que ele deixou na mesa da cozinha era sobre swing, troca de casais. Há revistas sobre tudo hoje em dia, né? Desculpe, tem a swing mensal. Sim, está ali ao pé das atualidades do golfe. O que aconteceu quando Marie confrontou o marido foi inesperado. E eu acho que merece que façamos aqui uma reconstituição desse dia, quando ela tinha 28 anos. Oh, Barry, então tu deixas aqui na cozinha esta revista? Raios. Querida, não, essa revista não é minha, mas sim de um amigo meu. Olha, é pena, porque eu achei isto do swing extremamente interessante. Eu adorava experimentar isto contigo. Hã? Espera, estás a falar dessa revista? Ok, não, essa é minha. Eu julgava que estavas a falar daquele catálogo do La Redoute, que eu não tenho paciência para essas badalhoquices. Eu adorava experimentar. Então vamos a isso. Viva! Viva! Aos E tudo isto com o som da Dona Custódia. A Dona Custódia a arfar. A Dona Custódia a arfar. Aos 63 anos, Marie diz que desde os 28 anos, quando descobriu aquela revista e encetou a sua aventura com o marido no mundo do swing, ela diz que já dormiu com pelo menos, contas redondas, 3.000 homens. A notícia do The Guardian tem uma citação de Marie sobre o dia recente em que ela decidiu fazer contas à vida sobre o número de parceiros que já tivera. E ela diz que decidiu fazer essas contas numa noite em que dormira com 14 indivíduos e que até foi o marido Barry quem a ajudou nas contas. O amor é bonito. Penso que isto merece uma reconstituição do pequeno almoço. Mete aí o galo. Então, amor, tudo bem? Bom dia. Bom dia! Isso é que foi esta noite, hein, fofinha? Para aí 20 indivíduos, não foi? Não, estás doido? Que exagero. Não, olha, apenas 14. E tu? Hoje foi fraquinho. Apenas 3 sujeitas. E uma delas era uma cabra. Realmente há pessoas muito ruins. Não, era mesmo uma cabra. No meio da confusão começa a ouvir mé, mé, mé. Olha, acontece. Oh, querido, olha, eu estava agora a pensar, com quantos homens é que eu já dormi? Deixa cá ver, fofinha. Tu andas nisto há 30 anos, mais coisa menos coisa. Tu por ano és menina para aviar aqui. Aí uma centena de sujeitos. Para aí, sim. Então é fazer as contas. Estão 100 sujeitos por ano, 30 anos. Tu és menina para já ter dormido com 3.000 homens até à data. Amo-te muito, querido. Eu também te amo muito, fofinha. E eu também te amo muito, fofinha. E eu também te amo muito, fofinha. Não, e eu também te amo muito, fofinha. Ai, querido, olha, desculpa, apresento tudinho e o Walter. Muito prazer. A minha mulher é muito boa, não é? É sim, senhor, de facto é. Olha, eu não sei ainda porque ainda não ouvi. Sou eu a seguir. Então boa sorte. Obrigado. Bom, para terminar, falta dizer que Marie e É um Barry... sistema de senhas que eles têm, não é? Falta dizer que eles realizaram há uns anos o sonho de abrir um estabelecimento. É um clube de swing num edifício antigo, todo pipi, de Sheffield, chamado La Chambre. Não pode ser todo pipi, tem que ter qualquer coisa também. Eu não vou experimentar. Eu vejo o swing como uma espécie de jogo das cadeiras e eu sou péssimo no jogo das cadeiras. Perco sempre e eu imagino que seria aqui a mesma coisa. Toda a gente a encontrar o seu par e no fim fico só eu e uma velha a pescar-me o olho. É tipo o jogo das cadeiras, mas tens de ter especial cuidado quando te vais sentar. O Homem que Mordeu o Cão. Hoje com a participação especial de Dona Custódia. Uma oferta Dona Homes Custódia Place. arfou muito bem. Aproxima lá a Dona Custódia do microfone, só para ouvirmos. Olha, Está a tentar morder, está. isto é dos melhores momentos da rádio que eu já ouvi. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: uma idosa numa aula de yoga. Cheira bem, cheira a matozinhos. Excelente. Bom, muito bom. Eu não só quero escutar este episódio, como quero vê-lo musicado. Bom, tenho aqui duas questões antes de começarmos. A primeira é se digo yoga ou yoga, porque já ouvi das duas maneiras. Eu acho que se praticas tens de dizer yoga. Exato. Ah, é? Se não sou praticante, isso veio de fora é yoga. Yeah. Ok, então vou dizer yoga. Yoga sempre me pareceu. Parece de formatia de Cascais, não é? O yoga. Pois é. É afetado, é? Você Não é afetado. Sim, você vai ao yoga. Sim. A outra questão, antes de avançarmos para a ordem do dia, malta, é a seguinte: anda a circular uma notícia que várias pessoas me enviaram, mas eu não quero saber detalhes sobre ela porque
Vocês não sei, mas eu estou absolutamente satisfeito só com o título da notícia. Mais do que o título, eu acho que estraga. O título diz: médicos retiram pepino do reto de um homem. Até aqui tudo bem? Aí até aqui tudo bem. Não, É comum. E de certeza que não foi a primeira vez. Até aqui é uma cesta como qualquer outra. Sim. Médicos retiram pepino do reto de um homem que diz ter sido de uma semente que comeu. Quem nunca, não é? Quem nunca. Eu acho que podemos chegar por aqui no que diz respeito a esta Sim, história. sim, sim. Até porque, como já referimos, estamos na secção de legumes. Claro, achei que era adequado. Claro. Vais pandã. Mas não sinto que se ganhe nada em saber mais sobre isto. Não, está tudo. Está tudo, não é? Está tudo. Portanto, Despachado. Ontem ou anteontem era o unicórnio, não é? Andava a sair uma coisa da cabeça de um senhor. Agora sai um gume. é verdade, é verdade. Bom, eu fui a esse estaminé de sonhos, que é o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, buscar duas das mais estranhas histórias que já foram largadas por ouvintes nossos naquele sítio. Já agora relembro que quem quiser fazer parte do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, basta ir a reddit.com, fazer uma busca por HQMC e fazer parte dessa linda, linda comunidade. A primeira de hoje vem de uma ouvinte nossa que é advogada, cujo nome no Reddit é Lawyer on the Road, o que é um nome super fixe, porque eu imaginei-a a prestar os seus serviços numa autocaravana por todo o país. Sempre em movimento. Na volta é isto que faz, não sei. Olha, a mim levou uma canção dos Doors. There's a lawyer on the road. Claro. Há cerca de 20 anos, diz ela, eu era uma ingênua estagiária num escritório de advogados. Um belo dia fui com a minha patrona a uma reunião onde se discutiria um contrato de aquisição de um imóvel. A nossa cliente era a irmã da minha patrona, que eu já conhecia. Estávamos já instaladas na sala de reuniões quando chega a irmã da minha patrona e o respectivo marido, que até àquela data eu não tinha tido o prazer de conhecer. Sucede que, qual o meu espanto, o marido da irmã era o meu professor de yoga. De repente a nossa ouvinte percebe que o cunhado da sua patrona é o senhor que lhe dá aulas de yoga. O que é uma coincidência gira. Ou seja, para ela é yoga. Que eu nunca... Yoga, Para ela é yoga. Para ela é faz, yoga. porque faz. É uma coincidência gira que eu nunca imaginei, quando estava a ler a história pela primeira vez, que seguisse o caminho de desconforto e bizarria que acabou por seguir. Eu disse-lhe olá, diz a nossa ouvinte, mas ele, apesar de ter manifestado uma ligeira surpresa, não deu a saber que me conhecia e manteve uma certa distância. Não percebi a atitude dele, fiquei incomodada, não era segredo que eu tinha aulas de yoga. Às tantas pensei que o incómodo dele se devesse ao facto de eu, sendo aluna dele, estar a ter conhecimento de aspectos da sua vida privada. Estava num dilema, não sabia se dizia à minha patrona ou se era irrelevante. Aproveitando o momento em que o meu professor estava a falar com outra pessoa, sussurrei ao ouvido da minha patrona: o seu cunhado é meu professor de yoga. E eu posso sair da reunião se a minha presença estivesse a incomodar. A minha patrona, muito descontraídamente, disse-me que não havia problema. Vira-se para a irmã do outro lado da mesa e diz: eu não sabia que o Francisco dava aulas de yoga. É então que a irmã, a mulher do professor de yoga, diz: dá aulas de yoga? Surpresa! E a minha patrona, sempre animada, responde: sim, dá aulas aqui à Ana. A irmã fica vermelha e de todas as cores e pergunta-me furiosa: dá-te aulas de yoga? Em que dias? A que horas? Parecia que eu ia morrer. E às tantas vira-se para o marido e diz: então tu dás aulas de yoga? Eu não sabia. O marido não respondeu e continuou a falar com o seu interlocutor como se nada se passasse. Malta, isto é tudo muito bizarro, mas aparentemente este homem tinha uma vida dupla como professor de yoga que escondia da mulher. Eu já ouvi muita coisa na minha vida. Isto é capaz de ser a primeira vez. É a primeira vez que vejo uma senhora com o mesmo tom de quem diz: tu andas com outra mulher, a proferir as palavras: tu dás aulas de yoga. E isto é incrível. Seria estranho com qualquer profissão, não é? Tu operas cérebros, tu fazes contabilidade organizada para empresas, mas tu dás aulas de yoga. Com todo o respeito pelo yoga, soa, enquanto revelação, um bocadinho mais maroto, não é? Parece. Sim. Sim. Temos que assumir isso. Temos que assumir isso. Mas ao mesmo tempo acho difícil a senhora não ter descoberto, mantendo uma vida conjugal Sim. com o senhor, porque as pessoas que fazem yoga são muito dobradiças. Mas ele se calhar escondia isso em casa. Pai, e isso nota-se. Escondia a flexibilidade. Bem, sim. Não se dobrava muito. Não se dobrava muito. Não se dobrava, não. Sim. Mas é uma coisa estranha de descobrir sobre o marido. Vera, imagina descobrir que o Fer era professor de yoga. De repente. Sim, não ia ficar muito feliz, não. Lá está. Ia desconfiar do pior. Nesta altura o Fer no carro a ouvir isso e dizer: conho. Tu andas metido no yoga. Desfecho desta história, conta a nossa ouvinte, lá foram feitas as negociações
No final da reunião, a irmã da minha patrona continuou a mandar bocas ao marido, à nossa frente, muito irónica. E eu sentia que ela olhava para mim como se a culpada de tudo aquilo fosse eu. Envolvidos alguns anos, como seria de esperar, separaram-se. Quanto a mim, continuei a ir às aulas de yoga. O que é incrível, porque é impossível que o ambiente estivesse na mesma, não é? Depois daquela reunião, claro. Mas ela pensou, é um bom professor de yoga. É um bom professor de yoga. Mas nunca lhe perguntou, ouça, porquê é que dá yoga clandestinamente? É yoga clandestino. Não quis ir por aí. Não quis ir por aí. É como nós com a história do pepino no rabo do senhor. É que ele é mentiroso, mas não trai. Pois. Não. E aparentemente é competente. Pois, é competente. pelos vistos. Sim. Bom, se essa história é estranha, a próxima bate todos os recordes. Foi largada também no Reddit, O Homem que Mordeu o Cão, por alguém que assina PME IOR 800815. Eu adorava que os nomes das pessoas no Reddit fossem mais normais, mas suponho que não me possa queixar quando enviam acontecimentos com esta qualidade. Diz este nosso ouvinte, esta história tem cerca de 15 anos. Andava eu na tuna da faculdade numa terça-feira. Após as aulas acabarem, era costume eu e outros 2 amigos, vamos chamar-lhes Zé e Paulo, ficarmos por Matosinhos para o ensaio da tuna, que era às 9 da noite. Por norma, íamos jantar a um dos nossos restaurantes de eleição, que ao almoço tinha um prato do dia a 4,5€. Gosto destes detalhes, não é? Dão uma certa riqueza. E este dia não foi diferente. Fomos ao restaurante a que mais vezes íamos. Uns minutos após nos sentarmos, entra uma senhora idosa, se calhar nos 60 e muitos, e enquanto tirava o casaco a preparar-se para se sentar na mesa ao nosso lado, esboçou um sorrisinho maroto e fez um leve acenar com a mão. Numa de brincadeira, entrei no espírito e também acenei, meio que com um olhar sedutor. Parece-me que estão criadas as condições para algo muito, muito gostoso. Continua o nosso ouvinte. Nisto, o Zé e o Paulo começaram com as bocas comuns entre jovens em como eu ia engatar a senhora, mas não passou disto. Passado algum tempo, depois de jantar, a senhora levanta-se para ir embora e enquanto passava na nossa mesa, apenas disse boa noite. Nós, já distraídos, com a situação esquecida, ainda demorámos aqueles 2 ou 3 segundos a responder, mas lá respondemos um boa noite, quase em uníssono, por educação. Até aqui tudo bem, diz o nosso ouvinte, e digo eu também. Até aqui estamos no domínio da mera simpatia e doçura até, não é? Ninguém consegue prever o desvio bizarro que esta história vai sofrer dentro de instantes. E é impossível antecipar o que é que o senhor 8, NN088... Sim, para onde vai esta... Sim. Esta história. Isto o que vai acontecer é o primeiro desvio bizarro, porque ainda há mais. Segurem-se, juventude. Vamos. Acabamos de jantar, diz o nosso ouvinte, e ficamos a beber um fino, a fazer horas para as 9 da noite, de modo a seguirmos para o ensaio. Lá nos levantamos para sair. À saída, onde se pagava, dizemos qual a nossa mesa e a senhora que já nos conhecia diz-nos o valor. Achámos estranho. Ao perguntar o que se passava para ser aquele preço, a senhora do restaurante diz: é que também está na vossa conta o jantar da sua avó. Caralho. Bom, o que se passou foi que a idosa, efetivamente, para se livrar de pagar a conta, disse que era a avó do nosso ouvinte. E a senhora do restaurante disse que nem lhe passou pela cabeça que assim não fosse. Certa. A senhora do restaurante, diz o nosso ouvinte, pediu imensa desculpa, disse que, claro, não teríamos que pagar. E nós, ainda embasbacados com o que a senhora tinha feito, lá dissemos que não era assim tanto, a dividir por nós 3 e que não havia problema. Boas almas estes jovens. Sim. Boas almas. Okay. Boa gente. Se a história tivesse acabado aqui já era ótima, mas a verdade é que há mais. Meu Deus. Conta o nosso ouvinte, estamos nós a ir a pé para o ensaio, eram uns 15 minutos, o Paulo vê a idosa do outro lado da estrada, mais à frente na paragem de autocarro. O que é que fez o nosso ouvinte? Foi lá abordar a senhora. Segui para falar com ela. O Zé e o Paulo lá me seguiram, apesar de terem dito para deixar estar. Ela ficou com um ar meio assustado quando me viu já à frente dela. Eu pergunto-lhe porque é que disse que era minha avó no restaurante e porque tivemos de pagar o jantar dela. Imediatamente ela pede desculpa, diz que não volta a acontecer, diz que mora ali mesmo ao lado, que vai buscar dinheiro para nos pagar e até deixa a carteira para nós esperarmos. Eu insisto que não é necessário, apenas digo para não voltar a fazer. E nisto o Zé e o Paulo também já estavam perto, ambos também disseram: deixe estar, temos de ir para o ensaio. Ela foi na mesma, disse que eram apenas 2 minutos, nós ficámos quase que por obrigação. Estes rapazes merecem o céu. Mas ficaram com a carteira. Ficaram com a carteira. Tinha sido para aí roubar. Mal eles sabiam Pois. o que iria acontecer a seguir. Após 10 minutos aparece a idosa
com 2 polícias. Quê? Ficámos completamente confusos e ela começa a acusar-nos. Foram estes que me roubaram a carteira! Ei, mas essa senhora, desculpa lá. Merece um aplauso. Merece um aplauso. De facto, lá estavam eles com uma carteira. Começamos a tentar explicar a história toda aos agentes, mas na confusão acabamos por ficar a falar apenas com um dos polícias. O outro ficou afastado com a idosa. Expliquei o que tinha acontecido. Até liguei para o restaurante onde a senhora do balcão fez favor de confirmar a nossa história. O senhor agente vai falar com o outro uns minutos. Entretanto, fez um telefonema. Nós também já estamos ao telefone com o pessoal da Tuna, que está à nossa espera e que nunca na vida acredita na nossa história. Claro. Entretanto, o senhor agente volta, vem falar com nós os 3. Diz que, ao que parece, a senhora já fez isto várias vezes e que por isso vão levá-la para mais investigação e que nós podemos ir. O Zé tinha ido num instante ao café ao lado do WC, os polícias foram embora com a idosa, eu e o Paulo esperamos pelo Zé e quando ele chega, vê que a carteira da idosa ficou ali no banco da paragem de autocarro. No meio da confusão toda, ninguém tinha reparado, eles já tinham saído e nós, com a maior cara de frete, dizemos: bom, vamos ter de levar isto à esquadra lá em cima, não é? Para onde vai isto? Perguntam vocês. Onde é que isso vai? Eu perguntei o mesmo ali pela primeira vez. Eu já estava absolutamente saciado de aventura, não era preciso acontecer mais nada. Emociona. Mas, no entanto, ele escreve o seguinte: antes de começarmos a andar, o Zé ainda disse: que tal espreitarmos para a carteira da senhora? Eu e o Paulo a dizer: vamos, mas é embora, anda lá. E o Zé: epá, é só espreitar. Nisto ele espreita, o Paulo espreita, vou eu a espreitar e não acredito o que tem lá dentro. Uma mão humana! Escreveu isto mesmo. É provável que esta parte não tenha acontecido. É muito provável. Mas eu adorei que ele tenha Era feito só isto. um dedo. Adorei que ele tenha feito isto no fim porque vai irritar algumas pessoas que já não podem com isto da mão humana. E 2, apanhou-me completamente de surpresa porque ainda por cima o Reddit permite esconder palavras por baixo de uma espécie de uma tarja preta e temos que clicar lá para ver. E portanto estava lá uma tarja preta, eu cliquei e vê-la substituída pelas palavras uma mão humana em maiúsculas. E pá, senti felicidade por termos ouvintes assim. E obrigado por isso. Mas a história até chegar a este detalhe da mão humana é inacreditável. Mas a lata dessa E senhora. onde é que ela aprendeu estas coisas? O meu neto está ali. Paga o meu jantar. Sim, sim. Que mestra absoluta. Não, eu até gosto de pensar que a senhora disse, mas é mesmo o seu neto, quer ver como é? Olá, netinho. Olá. Ele responde com ar sedutor. Ele com ar sedutor. Como é que é, avó? Sim, sim. Como é que é a volta? O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título desta edição: Natal, peludo ou não, é quando um homem que não seja escravo quiser. Bom. Vocês lembram-se das perguntas clássicas dos exercícios de matemática, que eram sempre à volta de frutas ou de distâncias que comboios tinham de percorrer, não era? Era uma coisa clássica. Numa escola de Nova Iorque, um professor seguiu outro caminho e agora está a ter aulas ele próprio de treino de sensibilização. Num recente exercício, o referido professor de matemática incluiu perguntas do calibre desta: se um escravo for chicoteado 5 vezes por dia, quantas chicotadas terá levado num mês? Não, isso apareceu num exercício. Apareceu. É sério, coisa de mau gosto. Um amor de setor. Um amor de setor. Num outro estado americano, uma senhora de 84 anos percebeu que a velha frase Natal é quando um homem quiser está incompleta. Deveria ser Natal é quando um homem quiser, a não ser que outro homem não queira. A senhora recebeu uma carta anónima ameaçadora de um vizinho irritado, porque agora que fevereiro está prestes a chegar ao fim, a senhora ainda não tirou as luzes e as decorações de Natal da casa. E não é só não ter tirado, ela ainda agora por estes dias acende as luzes assim que anoitece. Ela diz que gostou muito deste Natal e por isso não está com vontade que ele acabe. E por isso é que em fevereiro ainda tem luzes, Pais Natal e bonecos de neve a decorar a casa. E à conta disto, ela recebeu uma carta que eu irei traduzir para português, com a preocupação de usar palavras mais suaves para substituir as bujardas que um vizinho irritado lhe escreveu. Irá traduzir? Vou traduzir. Ok, agora. Penso que irão facilmente perceber quais as palavras originais. A carta anónima diz: se calhar vamos pôr uma musiquinha de Natal aqui para criar um ambientezinho. A carta diz: tira essas meretrizes dessas luzes de Natal. O Natal e o Ano Novo já passaram. Ainda falta muito para voltarem. Estou cansado de ver esses dejetos. Não me obrigues a pedir-te outra vez. Obrigado, minha memé. Vá.
fiz o meu melhor para suavizar esta carta Não, mas foi anónima. bem, foi bem. Para Fizeste consumo muito E com a matinal. música de Natal ficou altamente Ficou fofinho. Belíssimo, belíssimo. Ora, eu não sei se vocês costumam usar aqueles serviços turísticos da internet como o TripAdvisor para reservar bilhetes ou ler críticas a hotéis. Vale a pena navegar pelas críticas. Esta que aqui vos trago fez furor recentemente na internet. É uma crítica deixada por uma senhora no TripAdvisor, uma senhora que acompanhou um encontro de cheerleaders que aconteceu neste hotel. Cheerleaders entre os 4 e os 17 anos. Uma dessas cheerleaders é filha desta senhora, uma senhora que ficou revoltada com o que se passou naquele hotel e que começa por dizer: deixem-me que vos diga os pontos positivos. O hotel era muito agradável, muito espaçoso. O buffet do pequeno almoço era excelente. O hotel é bem localizado, muito central. A equipa do hotel é muito simpática e disponível. E aqui termina a parte positiva, diz a senhora. A partir daqui é divino, absolutamente divino. Ela diz: no que toca aos problemas, a estadia foi horrenda. Sublinho a incompetência do departamento do hotel de organização de eventos de grupo por ter conjugado uma convenção de peludos em simultâneo com um encontro de cheerleaders. Não posso. Eu faço uma pausa nesta leitura da carta para vos perguntar, caros colegas, se vocês sabem o que é uma convenção de peludos. Posso apenas imaginar. Eu posso assegurar. Vários Tony Ramos. Não é um encontro de pessoas que partilham com a Tony Ramos fato não. pelo. Então não. o quê? Isto é uma coisa que tem muitos adeptos lá fora. É uma convenção de peludos. Também, aliás, eu acho que o melhor é vocês fazerem uma busca no Google por Furry Convention. É A malta que se veste é e um que se grande mascara. encontro entre pessoas que têm o fetiche de se vestir como animais fofinhos de Exatamente. peluche. Não posso. Mas depois há Imaginem- ramboia, não é? Há ramboia. Há ramboia. Imaginem adultos, homens feitos, envergando roupas de coelhinho, de ursinho, Eu tudo já em vi tons isso de no azul episódio do bebê. CSI. Exatamente. Depois há um Rosa. crime com um coelho ou uma coisa assim. Não, isso é em si mesmo um crime. É isso. Uma convenção de peludos é isso. Eu acho que era de considerar organizar a primeira convenção de peludos em Portugal. Um evento rádio comercial. Não? Não. Está bem. Bom, a senhora continua a sua mensagem revoltada contra o hotel dizendo: os meus filhos de 10 e 8 anos testemunharam comportamento impróprio entre pessoas vestidas de bichos peludos. Estas pessoas, se é que lhes posso chamar isto, diz a senhora, faziam coisas indescritíveis nos corredores do hotel e nos quartos com as portas abertas. O que me intriga aqui é como é que estas pessoas podem fazer o que quer que seja com aqueles fatos vestidos. Façam uma busca no Google por Furry Convention e perceberão o que eu estou a dizer. Aposto que eram os coelhos. A senhora diz: discuti com 2 pessoas vestidas de bichos e cheguei quase a envolver-me à pancada com uma delas. Isto é impressionante. A mamãe está no corredor à tarefa com um coelhinho. A senhora diz mais, diz que durante a madrugada os adultos... Isto parece um filme de guerra. Durante a madrugada os adultos montaram plantões à porta dos quartos para evitar que as pessoas peludas fofinhas incomodassem as crianças no sono. E diz também que a dada altura assumiu a missão de escoltar mães e crianças aterrorizadas desde o elevador até aos quartos para as defender de pessoas vestidas de ursinhos de olhar meigo. E o clímax da demência nesta estadia do hotel, diz a senhora, chegou sob a forma de uma rave de peludos em que adultos vestidos de bicharada fofa dançaram de forma obscena com música alta. E diz ela quase certeza que houve drogas. Muito difícil tomar drogas com aquelas cabeças e aqueles. Sim. O que é certo é que por baixo desta mensagem revoltada desta senhora, a gerência do hotel respondeu dizendo apenas: por favor, contacte-nos, queremos muito falar consigo. Das duas uma. Ou lhe vão dar uma estadia de graça. O coelhinho do 31. Ou lhe dão uma estadia de graça, ou soltam-lhe os fofinhos contra ela. Uma maravilha. convenção de peludos. É mágico. Vou pôr uma fotografia também no Facebook de uma convenção de peludos. Por favor, pá, que maravilha. Não garanto que estejam a fazer marotice na fotografia, mas é o que se poderá arranjar na net. Marotice não documentada. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Despojos de Halloween. Eu tenho aqui despojos de Halloween. Migalhas de Halloween. Nós queremos ouvir. Mas antes de mais, quero esclarecer a minha ausência de ontem, porque basicamente eu acho que tive a gripe mais expresso que me aconteceu na vida. Eu temi o pior porque aconteceu foi que no feriado eu estava a jogar videojogos com o meu filho. E estávamos sentados um ao lado do outro no sofá. E a da altura ele diz: estou com a cara bué quente. Ao que eu respondo: pois eu estou com bué frio. E seguiu-se a buscar o termómetro e zunga: ambos 38 de febre, sendo que eu ganhei 38.1. Ok? No meu termómetro digital 38.1 Ganhaste, é parabéns. aquele. Ganhei. No jogo não, mas na febre sim. Mas é aquele nível de febre que já dá direito a um emoji triste. Não sei se o vosso termómetro digital tem isso. Tem emojis, o meu. Não. Desculpa. O meu tem Moderno. emojis para indicar como Um te deves termómetro sentir. com emojis? Sim. Indica como te deves sentir. Que vão inventar a seguir. Qualquer dia há uma música nova dos Beatles.
38 já é uma carinha triste no meu termómetro. Tem uma carinha triste lá. Como quem diz, sentes-te mal. É assim tão essencial que Não é haja, muito básico. que haja emojis Estou contigo, Vasco. num termómetro. É sério. Bom, Mas também não vem daí mal ao mundo, não é? é isso e frigoríficos com televisão. Mas Pois sim. é, também tenho isso. Não fales mal disso. Mas a partir daí, pronto, Benurons e vitamina C, e arrastámos-nos para as respectivas camas por volta das 9:30 da noite e caímos a dormir até de manhã. O que é que se passa? Eu e o Vasco estamos a gravar Taskmaster e eu percebi ontem que adiar um programa daqueles só mesmo se me faltar um braço. Okay? Caía-me um braço. Mesmo ok? assim tens E outro mesmo trabalhas na mesma. Mesmo assim tinha que ir, porque é um pesadelo logístico e burocrático tão grande marcar aquilo tudo e aquela estrutura toda, que possivelmente eu tinha de ir sem braço, talvez com um galho de árvore preso com fita cola a fingir que era o braço. Ninguém percebia a diferença. Ou um piaçaba, um bom piaçaba a sair da manga do casaco. Ninguém tomava a diferença. Pois. Por isso, ontem fiquei de manhã em casa para ter certeza que a gripe não se expandia. Acho que consegui cortar essa porca pela raiz. Entretanto, queria dizer-vos, experimentei os novos testes Covid. Não sei se já experimentaram isso. Deixa-me adivinhar, tem emojis. Não tem emojis. Não, mas são mais cómodos porque não é preciso enfiar a zaragatua para ligar acima. Então, é só assim um bocadinho? Uma pessoa funga, não é? Faz assim. Que nojo. Depois tosses para dentro da boca, com a boca fechada para não sair. E depois xuxas 30 segundos na cotonete. Sou eu a única a preferir o primeiro. Inventem um Sou com eu a emojis. única a achar que a zaragatua é um bocadinho mais fácil do que isso. É que não vão andar Não andas escarafunchar no Continua a cérebro. fazer muita Só para se meter impressão. na boca. Desculpa lá, entre fazer isso que demora, vai lá, 5 a 10 segundos e fazer isso que tu acabaste de dizer, que me parece um nojo. Xuxar numa zaragatua durante 30 segundos. Mas também estás isolado, ninguém vê, não é? Mas também é verdade. Estás Bom, isolado, marca. tenho aqui então estas migalhas e restos de Halloween que eu não podia deixar de trazer aqui. Para começar, uma controvérsia sobre a decoração de Halloween que um tipo fez num lugar da América chamado Grantsville, no Utah. Para mim é capaz de ter sido a melhor decoração de Halloween de sempre que eu já vi na vida. E já vi muitas, há sempre vídeos incríveis vindos da América todos os anos que mostram o quanto aquelas pessoas investem em criar decorações creepy à porta das suas casas. Este foi particularmente inovador. O autor da obra foi um tipo chamado Christopher Fujishin e ele montou isto à porta da casa dele. Basicamente ele pôs um esqueleto de peruca a fazer uma dança do varão enquanto, sentados em cadeiras ao pé desse esqueleto, outros 2 esqueletos assistiam e ofereciam dinheiro. Bravo. Bravo. Mas este tipo montou uma espécie de um bar de strip para esqueletos à porta da casa dele. Só que isto gerou controvérsia. Curiosamente, não pelo conteúdo maroto da coisa, porque na prática é só um esqueleto com uma peruca, pernas para o ar, agarrado a um varão, com outros 2 sentados à frente a ver. Mas deu polémica por causa de um pormenor que talvez levante questões a nível legal. É que ele fez isto na via pública e o esqueleto stripper está a usar como varão um sinal de trânsito. Não pode. E então as autoridades obrigaram o Christopher a levar aqueles ossos todos para o quintal dele, onde ele montou de novo aquele estaminé, desta vez usando mesmo um varão para o esqueleto stripper fazer a sua dança. Ainda está visível da rua, muita gente foi lá neste Halloween tirar fotografias e contemplar esta obra. Eu devo dizer que eu adoro o conceito de stripper aplicado a um esqueleto. Porque é o strip definitivo, não é? Sai a roupa, sai a pele, saem os órgãos internos todos. Não há nudez mais integral, mas o bar deve ficar um nojo no fim. Então, já Robbie Williams fazia isso no Rock DJ. Rock DJ. Eu estava a tentar lembrar-me qual era o vídeo. Era esse, Rock DJ. E Olha, eu eu estava aqui a pensar, eu vou tirar o molde do teu braço e para o ano vou pô-lo na minha porta. No Halloween. Está combinado. Ok. Bom, há mais um resto de Halloween. Este é um bocado assustador. Aconteceu em Portugal a um ouvinte nosso em 2012. Ele deixou isto no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. É das histórias reais mais estranhas que eu li. E antes de continuar, queria só relembrar que para fazerem parte desta comunidade de troca de histórias do Homem que Mordeu o Cão no Reddit, só têm de ir a reddit.com ou usar a app do Reddit e procurar lá por HQMC e encontram facilmente o grupo. Esta história passou-se na noite de Halloween de 2012. É algo que este nosso ouvinte, que assina FF Ferreira, nunca irá esquecer. Na verdade, creio que nós também não. Diz ele: nessa noite, eu e a minha namorada, atual mulher, tínhamos combinado com os meus cunhados ir a uma festa de Halloween vestidos a rigor. E nessa noite deixei o meu carro em casa dos meus sogros e fomos todos no carro do meu cunhado à tal festa. Até aqui nada de especial. Quando saímos para vir para casa, já de madrugada, existe um percurso de cerca de 10 km de mata que tínhamos de fazer até chegar à casa dos meus sogros. A meio desse percurso encontramos um carro fora da estrada com uma rapariga lá dentro. Decidimos parar o carro ao lado, perguntar se ela precisava de ajuda. O meu cunhado abriu a janela para falar com ela. Quando ela se apercebeu de nós, virou a cara muito lentamente, com os olhos muito abertos para nos encarar e ainda com as mãos no volante como se estivesse a conduzir. Mas o carro estava parado. Ela disse-nos que se tinha perdido na mata e que encostou o carro fora da estrada para pedir ajuda ao pai
e depois, quando tentou arrancar, o carro tinha ficado atascado. O meu cunhado voltou a perguntar se ela queria ajuda para tirar o carro. Ela disse que não, que o pai já vinha a caminho. Depois de estarmos um pouco a falar com ela, aceitou a ajuda. Eu e o meu cunhado ajudámos a tirar o carro da berma da estrada, demos indicações para chegar a um sítio conhecido onde ela poderia esperar pelo pai, e nisto ela arrancou na direção onde nós tínhamos dito para ela ir, e nós seguimos também o nosso caminho. Pronto, se a história acabasse aqui, era uma situação normal. Era. Há o detalhe inquietante da rapariga virar a cabeça muito lentamente para falar com eles, e apesar do carro estar parado, ela estar com as mãos no volante como se estivesse a conduzir. Detalhes ligeiramente bizarros, mas cada um é como cada qual. Não vamos julgar. O problema é que a história não acaba aqui. Quando chegamos novamente à casa dos meus sogros, diz o nosso ouvinte, eu peguei no carro para fazer a viagem sozinho para a casa dos meus pais, que implicava ter de fazer novamente a Estrada da Mata. Quando estava a chegar ao local onde tinha passado a história anterior, reparo que o mesmo carro está exatamente no mesmo local, da mesma maneira. O carro da rapariga, que estava atolado e que eles ajudaram a desatolar, estava no mesmo sítio, na mesma situação. Diz o nosso ouvinte, eu paro o meu carro ao lado do dela, abro a janela do pendura para voltar a falar com ela. Ela está novamente com as mãos no volante, os olhos muito abertos, a virar a cara muito lentamente para olhar para mim. Eu pergunto-lhe se ela precisa de ajuda. O que ela me disse a seguir foi exatamente o mesmo que me tinha dito a mim e ao meu cunhado, que se tinha perdido, tinha ligado ao pai a pedir ajuda, o carro tinha ficado preso e o pai já vinha a caminho. Que é isto? O que é isto? Diz ele, eu pergunto-lhe novamente se ela precisa de ajuda. Ela diz que não, que a ajuda já vinha a caminho. Era isso que eu queria ouvir. Nisto desejo-lhe uma boa noite, fecho a minha janela e sigo o meu caminho. Não há Halloween que passe em que eu não me recordo deste episódio. Alguém tem teorias sobre isto? Mas a história acaba assim? Acaba assim? Não pode. Quanto de sobrenatural acham vocês que esta situação tem de 1 a 10? Para mim esta rapariga tirou a noite para fazer isto a quem passasse. Sim. Foi paga para fazer isso? Não pode ser só para se divertir. De preferência a quem passasse 2 vezes no mesmo sítio. Outra hipótese, E alguém ela ter estaria esperança. a filmar? Mas não sei. Às escondidas? Há uma outra hipótese que é ela ter esperança de que alguém dissesse: epá, então eu faço-lhe companhia enquanto espera pela ajuda. E a ajuda ser um gangue de mânfios que assaltava e dava uma tareia na pessoa que lá estivesse com a rapariga. Ou então é só maluca? Também há essa hipótese. Pode ser só maluca. Uma sólida hipótese, acho eu. Mas isto é muito inquietante, é Pois é, estranho. Ela é. está no mesmo sítio. O carro está no mesmo sítio, atolado outra vez. Como é que se atola um carro? Como é que se atola? Se não foi a pergunta da manhã. Se foi um barco que virou uma vez no Tejo. Como é que se atola com Manny? Deve ser uma coisa como é a atola, mas falhou. Tudo isto é muito perigoso. Satola, sapateira. Eu não te falo que vais espirrar, mas... E agora começa. Agora só ao meio-dia. É que para. O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta FNAC.pt, janela aberta para todas as novidades. E também novo Seat Arona Wave. Agora com uma oferta aliciante pelo seu carro usado. Saiba mais em seat.pt. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: que segredos pode ter uma bizarma de um bicho largado num quintal? Bom, existe um podcast australiano chamado Everybody Has a Secret, cujo nome explica exatamente o conceito. Toda a gente tem um segredo. Basicamente eles recebem histórias de ouvintes que mantêm o anonimato e que usam o podcast para tentar aliviar o peso que é carregar um segredo tramado. No entanto, nada os preparou para o segredo que uma ouvinte de 27 anos lhes enviou recentemente. Então, desculpa, então, os segredos costumam ter coisinhas light, não é? Sim. Imagina, o meu marido não O sabe. conceito é giro, é um Sim. conceito giro para E o um meu marido não programa. sabe, mas eu sou o presidente do clube de fãs das Spice Girls. Por exemplo. Mas, Esse mas tipo não coisa, deixa de sim, ser sim, sim. arriscado, porque a pessoa que está a contar inevitavelmente dá pormenores. Imagina que a pessoa envolvida na história Pois é, está a pá. ouvir. Não, calma, Sim. que isto está a bater certo. Isto é um Não jornal. É perigoso ainda assim. É tramado, é. Mas isto é muito. É muito inquietante, é muito estranho. A mensagem que esta ouvinte de 27 anos lhes enviou começava com: toda a gente acha que estou noiva de um homem com quem na verdade só estive uma vez na vida. E atenção, convém esclarecer isto. Quando ela diz que esteve, foi só mesmo estar. Não é estar envolvendo romance ou cama. Não. Isso nunca aconteceu entre eles. Um dia aconteceu conhecerem-se pessoalmente e pronto. Ela diz: carrego este fardo há muito tempo, há mais de uma década, que ando a dizer a toda a gente, primeiro que namorava e agora que estou noiva de um homem com quem só estive uma vez. Estou a inventar a história da minha vida há tanto tempo que agora não sei como desfazer e corrigir isto. Isto é tipo uma bola de neve do tamanho de um planeta. Ela conta que conheceu o Liam, não sei se este é o nome real do rapaz, não deve ser.
Conheceu nos tempos de escola porque ambos estavam num mesmo fórum de estudo online. E então trocaram contactos e, diz ela, na altura trocámos mensagens de texto incrivelmente intensas durante 2 anos. A dada altura as mensagens abrandaram e ele acabou por se afastar. Mas eu não, diz ela, eu fiquei exatamente nesse lugar, excitada pela existência dele, apaixonada por ele e pela ideia de que um dia conseguiremos ficar juntos. Onde é que isto tudo deu para o torto? Ela diz que no tempo em que ainda trocava mensagens com ele, mas eram só amigos, uma amiga dela disse-lhe que um rapaz lhe tinha perguntado à amiga se ela, a amiga, queria namorar com ele. E aí esta jovem entrou em pânico, sentiu a chamada pressão dos pares, porque ela estava a sentir que toda a gente estava a encontrar o amor com alguém menos ela, que só tinha esta amizade online. E diz ela, conduzida pelo desespero, disse à minha amiga que o Liam era meu namorado. Desde esse dia, há mais de 10 anos que mantenho essa mentira. Isto lembra aquela história que contámos aqui há muito tempo do tipo que decidiu fazer uma brincadeira com a família da namorada e fingir num almoço que não sabia o que eram batatas. Sim, 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 sim. E depois ele não conseguiu desmontar, porque demorou tanto tempo com a história que teve que se agarrar a ela. Porque depois já era estranho dizer, malta, eu sempre soube o que eram batatas. Sim, sim. Para todos os efeitos, chegou como o tipo que nunca comera ou ouvira uma batata na vida dele até um determinado almoço. Mas no caso desta jovem, isto foi mais longe, porque há 10 anos que ela constrói para os amigos uma relação com uma pessoa que já desapareceu da vida dela e que deve ter a sua vida. Na volta já tem mulher e filhos e tudo. E os amigos não acham estranho nunca terem conhecido essa pessoa? Claro. Como é que se mantém esta tanga? Há 10 anos que ela inventa desculpas para o Liam nunca estar presente em encontros sociais e ela ir sempre sozinha. Mas chegou a casar? Ou não? Ou é só noiva? Não, ela está a preparar o casamento. Porquê é que ela não diz? Ele deixou-me, não quero falar sobre Ela isso. diz que nestes 10 anos, e usando as redes sociais, ela já inventou férias com o Liam. Já abriu perfis falsos no Facebook e no Instagram para manter viva a história e a relação. E agora? Tirou um curso de Photoshop só para poder pôr fotos do Liam. Para pôr o Liam em todo lado. Mas curiosamente é sempre com a mesma roupa e a mesma cara. Sim. Isso era incrível. O Liam é uma pessoa muito simples. Sim. Agora tem estado a preparar um casamento fictício, para o qual suponho que não possa convidar nenhum dos seus amigos, não é? Porque é capaz de ser estranho um casamento em que o noivo não pode ir. Vai ser online. Está um bocadinho gripado, mas vamos casar na mesma. E agora vou largar uma bomba, que é o seguinte: o Liam descobriu isto. O Liam descobriu que a amiga que criou esta relação épica online com ele, relação fictícia, ele tem a sua vida e avisou-a: epá, tu tens de desmanchar isto, ou então eu vou ter de te denunciar. Claro. E ela diz, estou devastada, sinto-me perigosamente à beira de tudo se desmoronar e dos meus amigos descobrirem estas mentiras gigantescas. Isto deu-me cabo da vida, como é que eu saio disto sem perder as pessoas de quem gosto? Não consigo estabelecer uma relação na minha vida que faça sentido, porque embora eu saiba que isto não faz sentido nenhum, na minha cabeça eu sou noiva do Liam. Meu Deus. Isto é muito bizarro, não é? Eu já trouxe aqui muita bizarria, mas eu acho que isto é um outro nível. Sim, e ela está mesmo dependente beco. disso. Está mesmo... A vida dela agora está assente neste pilar. É isso que é um pilar muito frágil. Mas o que é certo é que os apresentadores e os fãs do tal podcast não a julgaram. Alguém deu a melhor saída para o problema, que foi: epá, diz ao mundo que acabaram e segue com a vida em frente. Segue com a vida em frente. É a solução mais simples. Continua a ser mentira, mas é a mentira final. Sim, não é? Eu fecho. Até pode dizer que ele a deixou. E ela não está nada bem, não quer falar. Olha, eu acho que estava aqui a pensar. Ela conhece outra pessoa. Imagina, ela diz que acaba com o Liam. Sim. E conhece outra pessoa e vai casar. Esta moça está num estado tal que, se conhecesse outra pessoa e casasse, ela dizia a essa outra pessoa: olha, no casamento vão-te tratar por Liam. Não estranhos. Não estranhos. Não estranhos, está bem? Porque isto já afetou a cabeça dela. Claro. Há malta que acrescenta, para além desta solução de epá, diz que acabaram e segue em frente, há malta que acrescenta: faz isso e por favor depois vai fazer terapia. Enquanto fã de terapia, aconselho vivamente. Ainda há malta que é capaz de achar que isto é um insulto. Vai fazer terapia. Não, na verdade, eu acho que é a coisa certa a fazer aqui. Não, é a única solução. Ela não está bem. É a única solução. É isso. 10 anos disto? 10 anos disto. Ela precisa para aí de 20 de terapia. O desgaste disto. Isto deve arrebentar com a mente. E o que ela perdeu por causa disso. Sim. Olha, menina, não sei se está a ouvir. Boa sorte. Mas este desabafo que teve agora, com uma pessoa que não sabe quem é, junto os seus amigos todos, e seja o mais honesta possível e diga. Pois é. É verdade. Bom, há coisas que parecem repetir-se na história da humanidade, por muitos que já se tenha percebido que não são a solução para nada e que apenas trazem horror e dor. Falo de coisas como a guerra, o populismo. É cíclico e mostra que, na verdade, a humanidade não aprende nada, nunca. E sabem outra coisa que a humanidade parece não conseguir aprender? Que dinossauros que uma pessoa encomenda na internet são capazes de ser maiores do que parecem na fotografia. Ui. Conta.
Ao longo da história desta rubrica, nós já tivemos 2 casos, pelo menos assim. Eu lembro-me desta de um onda. que estava no jardim. Sim. Era um insuflável. Era. Houve um senhor, aliás, 3 contando com esse. Porque houve um senhor que ia provocando o seu próprio divórcio porque queria encomendar uma figurinha de dinossauro que afinal era gigante. Sim. Depois houve uma pessoa que pediu um insuflável e afinal também era gigantesco. Sim. E houve uma que era um Grinch gigantesco também. Não era um dinossauro, era um Grinch. Exatamente. Depois houve uma miúda que pediu um ornamento de árvore de Natal que chegou enganada e afinal era um T-Rex que ela pôs no cimo da árvore de Natal. Exatamente. Pá, Olha, por causa dessa miúda, eu pus um T-Rex também na minha árvore de Natal e o meu filho bonito. adorou. Agora, esta história de hoje bate as anteriores. André Bisson é um pai querido. É de Guernsey, para quem não sabe, é uma ilha no Canal da Mancha. E ele gosta de fazer as vontades ao seu filho Theo, de 4 anos. E o Theo, como todas as crianças e alguns adultos como eu, ama dinossauros. E eu já vos disse isto. Eu vejo muita gente dizer: os filmes do Parque Jurássico, alguns são bons, outros são maus. Não, são todos bons. Até os maus. Porquê? Tem dinossauros. Metam dinossauros em obras de ficção e eu estou lá. Eu não vejo novelas há anos, mas de repente a SIC ou a TVI metessem dinossauros em novelas, eu papava aquilo tudo. Até gravavas o genérico. Se esta nova novela Cacau se chamasse Cacausauro, eu estava lá. Bravo. Tu achas que têm bons filmes, mas que não têm dinossauros? Metam! Faltam? A sério? Metam dinossauros. Tudo bons rapazes. Com dinossauros. A sério? E tudo o vento levou? Metam dinossauros no Tudo o Vento Levou. Coavadis. Metam dinossauros. Titanic. Metam um dinossauro no barco. Onde é que metem um dinossauro no Titanic? O barco choca contra um dinossauro. Em vez de ser contra um iceberg. Ou contra um iceberg que tem um E dinossauro o que é que lá estava a fazer conservado. um dinossauro? Estava conservado no iceberg. Portanto, o barco bate, Sim. Vamos todos parte imaginar isso. o iceberg e sai de lá um dinossauro. Como se não bastasse vivo. Porque o gelo conservou. Que o gelo conservou. Bem. E o dinossauro sabe nadar? E o barco vai ao fundo e como se não bastasse, o dinossauro come algumas pessoas. Está giro. Como se fossem as pipes. Bom, o que é que aconteceu? O pequeno Theo vira-se um dia para o pai e diz: pai, eu quero o maior dinossauro carnívoro que já se viu. E o que é que ele fez, o André? Mergulhou nos confins da internet e descobre então uma estátua bastante realista de um dinossauro à venda por 1000 libras. Tinha estado num parque temático, o parque estava a querer renovar a decoração, pôs umas estátuas à venda, uma delas, este dinossauro. Digamos que é um pai endinheirado, não é? Para 1000 libras. Sim. Outro pai, se calhar, ia ao Toys R Us buscar o maior que houvesse na loja e que Claro. cabia num carrinho de supermercado. Pronto, este quis fazer mesmo a vontade ao filho, vai desembolsar 1000 libras, em euros dá perto de 1170 euros, por aquilo que era uma figura de dinossauro com, reparem nisto, ele achava 3 metros de comprimento. E mesmo assim, já era grande. Diz ele, só estava disponível uma foto pequenina. Malta, há que dizer, os objetos não são do tamanho das fotos que aparecem na internet. Senão eu conseguia meter o Mosteiro dos Jerónimos no bolso. E não consigo. Com muita pena minha. Perguntam vocês, onde foi o senhor buscar a ideia de que o dinossauro media 3 metros? À cabeça dele. Ele diz, eu sabia que era grande, mas achei que seria para aí 3 metros por 1,5 metro. Ele achou que seria para aí. Foi a olho. É. Foi a olho. Eu também, Começou... em termos de altura, tenho para aí 1,80 m. É isso. Também eu. Começou a desconfiar quando a empresa de entregas o contacta e diz: ouça, nós não temos viatura onde isto caiba. E houve mais um detalhe. Isto foi numa época de chuvas e a estátua do dinossauro era porosa. E parece que aquilo foi uma autêntica esponja com as chuvas, porque a estátua do dinossauro aumentou de peso até chegar às 2 toneladas. Eu acho que por esta altura já devia estar a pensar: ele devia ter ido ao Toys R Us, se calhar. Então acaba por vir um caminhão gigante e 7 pessoas para tentar sacar o bicho do caminhão. E é quando o bicho chega que o homem percebe: este dinossauro não tem 3 metros, este dinossauro tem o dobro disso. O dinossauro tinha quase 6 metros de comprimento. Uma criatura gigantesca com a cauda hirta, quase 6 metros desde a ponta da cauda até à ponta do nariz. Olha, recorda, ele comprou isso aonde? Foi na net? No eBay, não sei. E onde é que vai pôr o dinossauro agora? Vem o caminhão, vêm os tais 7 homens para transportar o dinossauro de 6 metros e 2 toneladas para o quintal do senhor. Em vão, os 7 tipos, malta habituada a carregar cenas, não conseguiam mover o bicho 1 centímetro. Claro. Então vem uma grua e levar aquela monstruosidade no ar e largá-la no quintal da família, onde milagrosamente coube. Problema, creio que não é possível fazer mais nada naquele quintal. E creio que mesmo a mera coisa de entrar ou sair de casa não invalida que um dia destes alguém vaze uma vista na cauda do dinossauro, e que ele diz vazar uma vista, diz vazar a cabeça inteira, porque aquilo é grande e grosso. E os Marco, vizinhos devem ter há adorado. imagens. Ai. Vou publicar Sim, agora. sim, Publica. precisamos. Muito bom. O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: Pisando cocó de canguru com o sapato do pé direito. Bom, antes de mais, aqui há anos eu lembro-me de haver uma confusão clássica entre países. Quando eu dizia que o meu apelido era de origem austríaca, algumas pessoas diziam: da Austrália. E não é. É da Áustria. Mas há algumas pessoas que, até com alguma estupidez, levam a cabo essa confusão. A Áustria, a Austrália. Quem manda aos tipos que batizam países dar nomes tão parecidos a dois países tão distantes e tão diferentes um do outro. Mas pronto, é uma confusão que acontece, e o que acaba de acontecer na Áustria e não na Austrália só vai contribuir mais para essa confusão. O que se passa é que, ninguém sabe como, mas anda um canguru à solta na Áustria. Não na Austrália. Na Áustria? Na Áustria. Há um canguru na Áustria? Há um canguru na Áustria. Na Austrália, os cangurus são quase como cães nas ruas. Mas há um canguru à solta na Áustria, na terra de Mozart, das bolas de maçapão, dos alegres cantores de Viena, daqueles cavalinhos que fazem habilidades, do Danúbio Azul, das valsas. Há um canguru lá. Fomos forte à Wikipédia, hein? Que grande lista. Eu sou de origem austríaca, nunca lá fui, mas conheço o universo. Anda um canguru à solta. Conheço o universo. Já dizia Carl Sagan. Anda um canguru à solta na Áustria e ninguém sabe como nem porquê. O bicho foi avistado por várias pessoas na cidade de Kirchschlag e as autoridades estão à procura dele. Sabe-se que não fugiu de nenhum jardim zoológico local. Anda a monte. É uma história para continuarmos a acompanhar aqui no Homem que Mordeu o Cão TV. Não, acho que é maravilhoso que haja um canguru, animal lendário da Austrália, a fazer ele próprio confusão. Escute, Sr. Marsupial, isto é a Áustria. O quê? Não é a Austrália? Não é a Áustria. É a mesma coisa. Não é. Não é. Bom, há notícias que começam bem no título e que melhoram mais ainda quando vamos ao desenvolvimento. E eu cruzei-me com esta notícia que vem da América. O título diz: o ladrão leva sapatos do pé direito. E só isto eu já achei giro. Era espetacular porque seria o caso do ladrão mais irritante de sempre. Ele não roubar as coisas pelo valor ou para vender outra vez, é só para chatear. Vou só levar os do pé direito. Mas na verdade a história é melhor do que isso. Então se quer um ladrão perneta. Também pode ser. Pensa nisso, não é? Também pode ser. Obrigado, Vasco, por esse insight. Não? O tipo entrou durante a noite numa sapataria no estado da Virgínia, na América. O problema é que o dono da sapataria só tinha expostos na loja os sapatos do pé direito. Os do pé esquerdo estavam guardados no armazém da loja onde o ladrão não entrou. Por isso, eu suponho que o ladrão achava que estava a levar um esplêndido estoque de pares de sapatos. Só que quando chegou ao esconderijo, na minha mente os ladrões têm esconderijo, não é? Epá, eu li muitas histórias dos irmãos Metralha. E quando roubam dinheiro levam um saco grande com um cifrão. Claro, e têm todos mascarilha e um boné. Coitado, está o rapaz a inventar dança. E quando chegou ao esconderijo, o ladrão deve ter constatado a estupidez e a inutilidade daquele roubo, porque ele tinha em sua posse 13 sapatos, todos diferentes, todos do pé direito. Eu acho que o facto de ele ter em sua posse, à saída da loja, um número ímpar de sapatos devia tê-lo feito refletir uns segundos. E possivelmente devia tê-lo feito olhar para os sapatos. Por causa é daquelas coisas que eu acho que um ladrão nunca faz. Ora bem, está olha aí, para. Simplesmente pegou e levou. Eu gosto muito quando a vida transforma metáforas em realidade. Ou quando a metáfora e a realidade são uma e a mesma coisa. Para as pessoas que agora estão a inquirir: o que vai ser uma metáfora, Nuno Marco? A minha resposta é dicionário. Para as pessoas que agora estão a dizer: uma metáfora é um dicionário, a minha resposta é: bom dia e obrigado. O que aconteceu? Acontece que um ladrão, também na América, no Minnesota, estava em fuga depois de ter sido visto a roubar lenha de uma quinta. O bandido saltou então para o volante da sua pick-up e aí foi ele em fuga. A polícia viria a apanhá-lo pouco tempo depois, porque lhe aconteceu uma trampa tão grande que ele acabou por desistir. Quando a polícia chegou, ele estava praticamente parado à espera deles. Estava sentado, a fumar pacatamente um cigarro, coberto em fezes de bovino da cabeça aos pés. O que é que aconteceu? Na fuga, o tipo tentou subir aquilo que lhe parecia ser uma pequena colina. Mas na verdade era um monte de estrume de vaca. Regressa ao futuro! Um monte de estrume de vaca, é verdade. Um monte de estrume de vaca tornado fofinho pela chuva. Tinha caído, tinha chovido. Isso é que foi um final de... E no qual ele acabou por enfiar a carrinha. E com o carro engolido por aquelas doses industriais de caca, nada mais restou ao senhor do que abrir a porta, sair, enterrar-se ele próprio na saída em cocó de vaca. E depois de se questionar uns momentos sobre o sentido da vida, tal como nós ouvindo Samba de Janeiro, Exato, o homem simplesmente sentou-se numa pedra à espera que as autoridades o viessem apanhar. Isto quase poético, não é? Para os polícias, suponho que também não deva ter sido fácil. Nesse momento, no Minnesota, um carro da polícia ornamentado por dentro com 850 mil pinheirinhos de cheiro.
desfecho tão triste, pá, tão triste. Ele deve ter ficado tão deprimido. E ele, pronto, não vale a pena. Este senhor só vai vale a ficar pena. completamente limpo para aí daqui a 10 anos. Sim, não é? Mesmo assim, sim. atrás das orelhas. Vai de vez em encontrar quando- sempre um bocadinho. Olha, olha foi aquele daquela dia. vez. Pronto, esta vai para as pessoas que estão a pensar em roubar lenha hoje. Vejam lá isso. Há aquela malta que vai ao casaco, não é? Põe a mão. Olha dinheiro. Olha, ele é ao O senhor contrário. vai ao casaco e diz. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. O Homem que Mordeu o Cão, nas manhãs da comercial, é uma oferta Homes Place. Este mês, oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Título deste episódio: emoções tão fortes que é preciso um desfibrilhador. E consegues dizer isso sem te engasgar? É uma palavra Desfibrilhador. difícil para mim. O Pois homem é. que mordeu o cão. Bom, antes de mais, há dias eu desabafei aqui a minha frustração por nunca Diz na lá minha outra vez. vida. Desfibrilhador! Pá, tu dizes Ele é isso sem bom, te ele é engasgar, bom, não pá. consigo dizer isso. Eu desabafei a minha frustração porque nunca na minha vida consegui tirar um peluche de uma daquelas máquinas que tem uma garra. da garra. Lembram-se disso, não é? Aquelas máquinas em que a pessoa mete uma moeda e depois tem preciosos segundos para conseguir controlar uma garra e baixá-la no timing certo e sacar um brinquedo no meio de uma pilha de brinquedos. Eu disse aqui a minha teoria é que aquilo é impossível. Nunca consegui, nem nunca vi ninguém conseguir tirar nada de lá. Nesse dia recebi mensagens no Facebook de vários ouvintes nossos que diziam: é difícil, mas não é impossível. Eu consegui tirar aqui no estúdio. O nosso João Correia conseguiu tirar coisas dessas máquinas. Está O João bem, que está mas ali a ele filmar lê as tanto edições do sobre Cão. heróis da Marvel que sabe Ele tem poderes, ele já Sim. tem poderes, não é? Ele já tem poderes. Nesse dia, e eu não vos disse isto porque sou discreto, mas nesse dia uma profunda tristeza apoderou-se de mim. Então. Ele disse: sou discreto, só. Sim, sim, sou ele é muito discreto. E eu. É o que traz mais. Sim, muito discreto. Não, mas eu fui para casa e Isto merecia Énia. Devias ter avisado. Pois é, pois é. Coisas tristes. Tu pões-te a falar de coisas que são quase Tens Énia confessionais. aí, tens Énia. Guardas enquanto Pedro Ribeiro busca Énia. Qual é a coisa que eu comi? Nesse dia, e eu não vos disse porque sou discreto, mas nesse dia, uma profunda tristeza apoderou-se de mim. Perante as mensagens no Facebook, eu pensei: será que só eu é que não consigo tirar bonecos dessas máquinas? E chorei. Nesse dia também, o meu caro compincha António Raminhos deu-me uma teoria sobre estas máquinas que me aconchegou. Ele defende que a pessoa não controla, na verdade, a máquina. Ah, não? A máquina está feita para que, de não sei quantas moedas que são lá postas dentro, a garra consiga tirar um peluche. É um impulso. Só para manter as pessoas interessadas e crentes. Assusta-me que Raminhos tenha perdido muito tempo a pensar nisso. Não, ele é muito rápido de cabeça. Isto surgiu-lhe logo. O Jardel também era. O que eu sei é que há mais pessoas como eu que passam uma vida inteira sem conseguir sacar nada dessas máquinas da garra. E ontem vários ouvintes deixaram isto no Facebook. Ontem o famoso site Huffington Post publicou um vídeo dilacerante de uma jovem mulher na América que, após anos e anos da sua vida, desde a infância, a tentar tirar peluches destas máquinas, ela finalmente consegue. Eu acho que tu tens aí o som, Pedro. Ela sabe da existência do Toys R Us? Mas sabes que eu entendo. Porque estragar este momento tão bonito? Peço desculpa. É um peço desculpa. desafio. Ela suplantou-se. A reação dela é claramente aquela que eu teria. Ela começa a chorar compulsivamente. Ela senta-se no chão, ela perde a força nas pernas e ela chora. Ela não consegue parar. A explosão de emoções é avassaladora. Tu tens aí esse som, Pedro? É tipo Rambo. Yeah. Just like feeling that this was going to be the time, and it just never happened. And there's butterflies like it was going to happen. Like I knew. Epá, isto é maravilhoso. Oh my God, manos! Oh my God! Manos! Ela fica sentada no chão, ao pé da máquina, a chorar de emoção. Não é por isso, é porque ela criou o peluche do Topo Gigi. Exato, isso é um pinto amarelo. Eu nutro inveja por esta jovem, porque também eu quero um pato amarelo fofinho. Para quê?
Não sabes, não é? Só pelo sabor da conquista, Pedro Ribeiro. Só pelo sabor da conquista. Sabor da conquista do pato. E aqui está uma história inspiradora, vinda do Japão. Tão inspiradora que eu acho que vamos ter de usar Enya outra vez como banda sonora. Espera bem, eu não sei se aguento 2 vezes Enya na mesma rubrica. Espera. Isto é uma história inspiradora. Houve um homem que uma vez fez isso, está a cochear desde 74. Outra boa, esta também é boa. Estou para segundo plano. Neste momento, Exato. ele arrisca-se a ser preso. Está giro. Eu devo dizer que eu tenho pânico de um dia uma pessoa sentir-se mal à minha frente num centro comercial e ser eu a pessoa que está lá ao pé e que tem que sacar do desfibrilhador. E não é porque fico com receio de que me prendam por despir a pessoa. É porque tenho 99% de certeza que a primeira pessoa a levar um choque com aquilo sou eu próprio. E em breves segundos haverá 2 pessoas inconscientes no soalho do shopping. Mas só por utilizares a palavra soalho, não é no chão. No soalho. É no soalho. Porquê? Porque Nuno Marco é uma pessoa discreta. É verdade. Vocês é que acham que não. Mas... E isso está bem à vista na Eu sou uma edição pessoa de que- livro do Homem que Mordeu o Cão. Guarda tudo para mim. Sim. É verdade. Sabem que eu tenho uma teoria sobre o meu livro. Eu acho que... Eu hei de desenvolver essa teoria. As pessoas compram o do Pedro Chagas Freitas, que é um livro de amor. O do Daniel Oliveira, que é um livro sobre uma conversa íntima entre um homem e uma mulher. O do José Luís Peixoto, que é sobre ruralidade. Tu leste tudo, parece o Marcelo Rebelo de Sousa, sabes os livros todos. O do José Rodrigues Santos, que tem como ponto de partida um acontecimento estranho no CERN, em Genebra, no desfibrilhador. CERN, Não, a no fábrica acelerador de partículas. móveis, CERN. Não, é no acelerador de partículas. Aceleradores é mais difícil. As pessoas estão a comprar esses 4 livros, certo? Eles estão à minha frente, eu estou em 5º lugar no top sérias neste e momento. densas. Sim. Esses 4. Pois bem, nas 200 e poucas páginas do meu livro, eu tenho tudo o que os outros 4 livros têm. Tenho tudo. Tenho o acelerador de partículas, tenho amor. não sabes dizer acelerador? Tenho ruralidade, não consigo dizer. Tenho. E vou provar isso. As pessoas só precisam de um livro neste Natal, que é o novo livro do Homem que Mordeu o Cão. E se isso não resultar, a próxima edição terá um desfibrilhador? Um DVD contigo a dançar isto. Filmado na parede. A dançar o quê? Nem imaginas. Pronto, é isso. Mas com a diferença de que nesse DVD Nuno Marco é a pessoa que é atirada ao ar. É isso, eu preciso de alguém que me tire ao ar. Mas quem é que o atira a ele? Não interessa. Nuno Marco será. vídeo. Nuno Marco será baby. Tem que ver o vídeo. Nobody puts Marco on the corner. Eu neste momento estou a imaginar alguém a pegar em mim e a fazer-me aquilo, a tirar-me pelo ar. E eu estou a imaginar o desfecho disso, que é eu a bater com uma força descomunal numa parede, todo torto. Sim. A seguir a isto, Sérgio Luís Santos vai fazer o mesmo. O Homem que Mordeu o Cão. Não. E enquanto está no ar, olha para a câmera e pisca o olho. E diz Exato. Especialmente para si. É o oferta Homes Place. Cumpra os seus objetivos. Este mês a oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt.